Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui de volta hoje para a gente prosseguir nos nossos estudos a respeito da obra maravilhosa Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Pois bem, hoje nós damos continuidade ao que vimos na semana passada a respeito de Fotina. O nome dela é esse, né? A Samaritana do Poço de Jacó. Pois bem, então agora a gente vai trazer, na verdade, a continuação. A gente já viu um pedacinho na semana passada e a gente vê agora a continuação, que é justamente a Samaritana do Poço, que é uma verdadeira circunstância interessante na vida de Jesus, é um episódio da vida de Jesus que aparece apenas no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 4 a 26, como a gente já viu. Na tradição da Igreja Ortodoxa, a Samaritana é conhecida como Fotina. Fotine, do grego phos, que significa leve, mas é traduzido como a luminosa. Pastorino aponta Fotina como sendo a encarnação anterior de Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, como ela é bastante conhecida. A grande doutora da igreja, a poetisa mística, renomada médium, que era também amiga de São João da Cruz. Mas a médium Amália Domingos Soler, a famosa médium espanhola, relata, através de sua mediunidade, que, na verdade, Teresa d'Ávila havia sido ninguém menos do que Maria de Magdala, a famosa Maria Madalena. Bom, controvérsias à parte, voltemos ao texto de Pastorino, de onde paramos, exatamente daquele momento em que a gente para, quando o Pastorino ia dizer que Jesus, na verdade, prega abertamente o universalismo, que o Pai é comum de todos os homens, será adorado em qualquer lugar físico, pois o verdadeiro templo de Deus, na verdade, é nosso próprio espírito, nosso coração, em nosso corpo, conforme a gente vê lá em Romanos, capítulo 8, versículos de 9 a 11, na primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 16 e 17, e capítulo 6, versículo 19, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, na segunda a Timóteo, capítulo 1, versículo 14, e na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Então, não há necessidade de templos, de igrejas, de sinagogas, centros, nada disso. Não tem necessidade de nada disso. Pagodes, né, liturgias, fórmulas sacramentais, pompas, solenidades. Na verdade, os verdadeiros adoradores, nas palavras de Pastorino, rejeitam tudo isso e adoram em espírito verdadeiro, como a gente falou na semana passada. Adorar a Deus em verdadeiro espírito é, na verdade, adorá-lo verdadeiramente. Ao passo que os ritos, as liturgias, os gestos mágicos trazem, em verdade, um terrível perigo de materializar e, por isso, mecanizar o culto a Deus. E é justamente contra essa mecanização sempre vão protestar os mestres, como a gente vê lá no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 6, no livro de Amós, capítulo 5, versículos de 20 a 26, no livro de Isaías, no capítulo 1, versículos de 11 a 17, e também no Salmo 50, lá nos versículos de 7 a 23. Até o próprio Jesus também, conforme a gente encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8, e no capítulo 7, versículo 6 do Evangelho de Marcos. Então, não se trata, como disse Pastorino, apenas de que agradam a Deus esses adoradores. Não, na verdade não diz que o Pai os procura, dizetei, como a gente falou, né? Porque sendo o Espírito, só o Espírito pode com ele sintonizar. Ele é o Espírito, então só o Espírito sintoniza. Como pode Deus, o pensamento universal, procurar algo? Então, na verdade, pela impulsão interna,
levando as criaturas a uma evolução constante até alcançarem o ápice supremo da perfeição espiritual, é que a gente consegue verdadeiramente ser um com Deus. Então a expressão de Jesus é clara: Deus é espírito, como está lá em grego, né? Pneuma ou theos. Então Deus é espírito. Então a colocação aí do predicativo antes do verbo sem um artigo vai equivaler simplesmente aí pela posição a um elemento determinado, né? E aí a gente vê que, portanto, não é um espírito, mas o espírito, que é, na verdade, o amor, né? Então, quando em atividade, esse amor se torna o amante que produz, ou seja, o pai ou o verbo, e o resultado vai ser o amado, que é o filho, como a gente já disse há algumas semanas. Daí, então, o tríplice aspecto, a trindade de Deus, que foi invertido aí pelos que não conheciam essa doutrina profunda de Jesus e que, no entanto, está tão clara nos evangelhos, como disse Carlos Torres Pastorino. Então, nessa amplitude de visão, que é uma visão universalista, essa querela entre os judeus e os samaritanos vai tomar uma proporção de uma discordância minúscula de apenas personalidades vaidosas, sem qualquer tipo de importância no final das contas. Então, diante disso tudo, né, a samaritana vai indagar a respeito do Messias, que é aguardado por eles, né, com a palavra taheb, que ela fala, né, que é o que volta. E aí, como do mesmo jeito que os judeus eles fazem essa espera, né? Então, para o grego é uma explicação do evangelista. A gente vê que, na verdade, nesse ponto, Jesus declara sem qualquer tipo de rebuços: sou eu quem fala contigo. Ele diz de maneira muito clara que é ele o Messias. Então foi feita a revelação. No início, lá no versículo 11, a samaritana vai julgar que Jesus é um grande homem, chama ele de Senhor. Mais tarde, lá no versículo 19, chega à conclusão de que ele, na verdade, é um inspirado, um médium, o profeta, chamado de profeta, né? E finalmente, lá no versículo 26, ela reconhece nele o ungido, ou seja, o Messias, o Cristo. Então ela deu a ele a explicação, na verdade, de suas primeiras palavras. Na verdade, ele deu a ela, né? Se souberas quem fala contigo. E aí é todo o episódio narrado no capítulo 4 de João, referente à samaritana. Está, na verdade, repleto de lições maravilhosas para que a gente aprenda. Não quer isso dizer que não se tenha realizado aí o fato relatado pelo evangelista, não. Na verdade, absolutamente o fato aconteceu realmente, as palavras de Pastorino, realizou-se na esfera terrena usando as palavras dele, e realmente os pormenores, os detalhes se verificaram como em todas as outras cenas apontadas pelos evangelistas. E aí, obviamente, é preciso lembrar que alguns pretendem que tudo seja só um simbolismo, que nada disso aconteceu. Mas Pastorino diz que não aceita essa posição, que acredita firmemente que todas essas cenas narradas nos evangelhos são reais, foram vivenciadas de maneira real no plano terreno, de maneira factual, de maneira material, mas Jesus era tão adiantado que ele sabia aproveitar todas as ocasiões para dar lições. E aí ele encaminhava os acontecimentos de forma que deles, quem não pudesse, extrairia lições para a individualidade, ou seja, para o espírito imortal. E quem não alcançasse, tiraria lições para a personalidade, ou seja, para o ego, né? Então, daí ter falado sempre em parábolas, enquanto outros ensinamentos, na verdade, eram vivenciados de maneira prática. Então, os evangelistas também, mais tarde, aqui, souberam escolher aquilo que, na verdade, deviam revelar, porque nem tudo eles disseram a respeito do que Jesus fez na sua passagem pela terra, como o próprio João fala isso, né?
pois se o fizessem, o planeta não comportaria os livros necessários para narrá-los. É João que fala isso no capítulo 21, no versículo 25. Então a gente vê que há aí uma vista geral e rápida com relação ao significado das palavras. A gente precisa lembrar que Samaria em hebraico é Shomron, significa vigilância. Sicar, ou Sicar, quer dizer bebida inebriante ou inebriado, bêbado. Reconhecemos aí nessa raiz a mesma palavra do árabe que deu origem à palavra açúcar. Sicar e açúcar tem a mesma origem, né? Então a gente vê que saindo então Jesus do louvor de Deus, que é Judeia, é o que significa Judeia, ele se dirige para o jardim fechado, é Galileia. Mas ele quis atravessar o monte da vigilância, que é a Samaria, e nessa vigilância ele chega a ficar inebriado, Sicar. Inebriado de amor, é bom se lembrar, né? Já na região da fonte ou do poço, que o vencedor, Jacó significou o vencedor, deu a seu filho, isto é, a quem Deus aumenta, que quer dizer José e Yosef, né, significa a quem Deus aumenta. Então a gente vai com isso a interpretação. Quer dizer, Jesus é a individualidade, é o Cristo interno. Quando a alma está vigilante, ou seja, a samaritana, chega na hora sexta, ou seja, antes do grande encontro da hora sétima, que é a tão aguardada hora. Essa alma vigilante vai ao poço, ou seja, vai ao coração, porque está sedenta de amor divino. E aí ela vai encontrar justamente sentado ao pé do poço, ou seja, literalmente habitando no coração, aguardando-a, o Cristo interno, o eu profundo, que também está sedento. E a individualidade, que é esse eu profundo, pede a essa alma algo de beber, pede à alma vigilante que lhe entregue o seu amor, para que sua sede seja plenamente saciada. Então, todo esse episódio, na verdade, retrata uma lição a respeito do mergulho na consciência cósmica. Ou seja, o grande encontro com o nosso eu profundo no poço do nosso próprio coração, obtido aí pelo espírito vigilante. Então, primeiramente, há um equívoco natural. A alma vigilante começa a estranhar esse chamamento, na verdade, um chamamento de alguém que ela ainda não encontrara até então, ou seja, é um desconhecido. Ela havia se acostumado a percorrer as áreas do amor profano através dos leitos conjugais. Então, do amor desinteressado nos filhos que gerara, do amor sublimado através das devoções ritualísticas sonoras, de solenes notas de órgão, como disse Pastorino, do amor divino nos claustros segregados do bulício do mundo. E agora, nesse momento, eis que uma faceta nova à sua frente se apresenta. Um estranho. Mas esse estranho é belo, esse estranho é suave, suave como a tarde a descambar, nas palavras de Pastorino. Ele é puro como a aurora que silenciosamente arranca os véus da noite, desnudando os céus para o esponsalício com o sol. Olha que fala poética. Então aí Pastorino vai dizer que esse estranho diz-lhe que lhe poderá dar água viva. Realmente, todas as águas que ela bebeu anteriormente com sofreguidão para saciar seu amor jamais deixaram-na satisfeita. Não. Ela queria sempre mais e mais. E depois de ter mais, ela sentia sede de novo, sentia tédio e queria mais. Pois bem, o estranho promete que ela, o conhecendo profundamente, saciará sua sede com ele para sempre. Ela, ingênua, retruca que o poço é fundo. E realmente,
Pastorino diz isso, né? O coração do homem é abismo insondável, é infinito, e só com o infinito pode ser saciado definitivamente. Mais poesia em Pastorino, né? Então, será o desconhecido maior que o vencedor que deu à humanidade liturgias, ritos, pompas religiosas? E aí a gente vai ver o quê? Que o Cristo interno vai demonstrar que todos os que bebem da água das exterioridades transitórias, justamente da água da personalidade, continuam tendo sede. Apenas aqueles que verdadeiramente se unem a Ele, que o conhecem imergindo, mergulhando na consciência cósmica, só esses é que jamais terão sede. Porque nessa mesma alma vigilante surgirá finalmente uma fonte perene de água viva que virá do fundo do poço de seu próprio coração e manará sem intermitências justamente para a vida imanente, que é a vida interna, né? Para a nossa vida interna, a vida do espírito. Então, nesse diálogo sublime, nesse diálogo inenarrável, a alma vigilante sente os pormenores de beleza inefável, ou seja, que não dá para colocar em palavras. Só quem experimenta isso é que pode avaliar uma circunstância como essa. Então ela pede ansiosamente, como se fosse um mendigo do espírito, que lhe seja dada dessa água para que ela jamais sinta solidão de novo, para que ela jamais volte a ficar sedenta de amor. Então, o Cristo interno é que vem lhe perguntar pelo seu marido, ou seja, na verdade, vai perguntar por aquele a quem ela ama. E a alma diz que, na verdade, no momento, não possui esse marido. E aí o Cristo responde, com verdade respondes. Esse Cristo interno responde, porque 5 tiveste e o atual não é teu. E aí Pastorino vai dizer que realmente na peregrinação longa pelos caminhos do planeta Terra, a alma vai desposando numerosas crenças. E aí é preciso que a gente se lembre de que adúltero na Bíblia é o povo que trai Yahvé para se unir a outros deuses. Então é nesse sentido, né, de desposar outras crenças. Então o Cristo interno que acompanha essa alma desde o seu início, que ela tivera 5 crenças e que a sexta, e aí é bom lembrar, né, sempre a numerologia dentro desse olhar de Pastorino, né, que era justamente a dos samaritanos, não era a legítima, não era a verdadeira. A verdadeira, o marido real e legítimo, seria justamente o 7º, que é o amante perfeito, ele mesmo, o Cristo interno, que vem aí representar o judeu que com ela estava ali se entretendo num colóquio, entre aspas, amoroso, tentando conquistá-la para sua água viva. Então, nessa mesma passagem, pode ser interpretada aí de uma forma melhor, né? Com mais verdade, com mais compreensão, quando a gente percebe que o Cristo interno queria, na verdade, dizer que os 5 maridos que ela teve antes se referiam às suas ilusões, quando ela pensava que era, primeiro, seu próprio corpo, segundo, suas sensações, terceiro, suas emoções, quarto, seu intelecto, e quinto, seu espírito. Na verdade, todos eles eram falsos, no sentido aí de transitórios, de ilusórios. E aí o próprio 6º marido, que na verdade era o atual, era a mente. E a mente que a levar a mergulhar no coração, ou seja, no poço, na busca desse Cristo. Então, esse mesmo não era ainda legítimo porque só a centelha divina, só o eu profundo, o self, é que pode dizer-se o verdadeiro eu, o verdadeiro espírito com E maiúsculo.
o que seria ilógico e incompreensível se não fossem, na verdade, esses sentidos ocultos de uma lição maior, né? Seria, na verdade, Jesus aí pular de um assunto, que era água viva, para outro, que é chama teu marido. Jesus estaria pulando de um assunto para outro sem nenhum nexo, sem qualquer tipo de sequência. Só que quando a gente entende a lógica, a gente vai percebendo, né, que no meio dessas lições maravilhosas, o que tinha a ver com o marido ali naquela circunstância, como pergunta a Pastorino. Então, essas aparentes ilogicidades é que nos convencem que, na verdade, a lição é muito mais profunda do que o que nós lemos ali na letra fria do texto, na letra que mata. Então, a alma iludida, ainda pelas aparências, vai indagar com respeito justamente à verdadeira crença, e o Cristo interno, né, é que vai esclarecer que a salvação, ou seja, o caminho, é dos judeus, justamente através aí do máximo enviado, do maior de todos os manifestantes divinos na terra, ou seja, Jesus de Nazaré, que nasceu entre os judeus. Então, mas logo a seguir, ele esclarece que nenhuma crença, nenhuma religião, em momento nenhum, poderá salvar quem quer que seja. O Pai procura com ânsia amorosa aqueles que o amam em verdadeiro espírito. Exatamente sem nenhuma interferência material. Exatamente como disse Pastorino, né? Sem interferência sensitiva, sem interferência emocional, nem intelectual, nem mesmo espiritual, religiosa, não. É o Espírito verdadeiro, com E maiúsculo, o único que poderá se unificar de verdade ao Cristo interno, à consciência cósmica. Então a alma reconhece, finalmente, na voz interna do coração, o verdadeiro Cristo cósmico, que ali está manifestado dentro de nós. E justamente para essa luz é que se abre como a luz sublime da compreensão. É esse Cristo que é o verdadeiro caminho da verdade da vida, conforme a gente vê no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A gente vai abordar isso mais adiante. Então, ele vai nos ensinar todas as coisas. O próprio João também coloca no capítulo 14, versículo 26. Então, o Cristo interno confirma essa sensação íntima da alma vigilante e amorosa. Sou eu que falo contigo. Sou o Cristo de Deus. Aí, com isso, a gente percebe que o amor se expande do coração da alma vigilante, que é um amor que não tem medida. É um amor que atingiu o ápice da felicidade que uma alma humana pode suportar. É o amor que encontrou verdadeiramente o caminho definitivo, encontrou a alma gêmea de sua alma, e a união aí nesse caso é total e absoluta por todos os séculos, porque já liberta de toda a sede espúria. Tem tudo, a alegria, a felicidade, o amor, que na verdade é Deus, permeando esse amor já agora conscientemente todas as células. Já então, a hora sétima, a hora da perfeição total e absoluta. E aí Pastorino diz que desse encontro, a alma vigilante se recordaria e reviveria ainda 15 séculos após, como eu já expliquei, né, que é a visão de Pastorino, expandindo o seu amor com as palavras de Teresa d'Ávila. Ela diz assim, ó: alma, tens que procurar-te em mim, e a mim hás de procurar-me em ti. Isso está lá no texto Busca-te em mim, de Teresa d'Ávila, nas suas obras no volume 2. E aí, mas tem uma frase que eu gosto mais dela, quando ela diz assim, ó: nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eu gosto muito dessa frase. Dizem que é a frase que ficava colada no leito de
Chico Xavier. Não sei se isso é verdade, mas é o que dizem, né? Justamente para que a gente se lembre que tudo passa. Que o tempo inteiro a gente não pode se apegar. Se uma coisa está muito feliz, muito alegre, tudo passa. Está muito triste, muito angustiado, tudo passa. Ou seja, não se apegue a essas circunstâncias. E além disso também é interessante perceber que essa água viva é o que nos dá saciação. A gente vive na nossa compulsão à repetição, querendo mais e mais e mais e mais, porque não se locupleta, não se completa. E está justamente tentando compensar um vazio existencial. E é o Cristo interno que vem nos convidar a viver a possibilidade de nos dessedentarmos com a sua água viva, que é o que faz toda a diferença. E é bom lembrar que essa água viva mana do poço de nossos próprios corações. Que a gente aprenda um pouquinho com essa experiência e cresça, né? Como Fotina, o seu grande exemplo, que hoje é lembrado com muito carinho. Haja aprendizado, hein? Até semana que vem, gente. Um grande abraço. Fica todo mundo bem.